Que o Senhor Jesus acrescente a nossa fé. Amém? Nós vamos ainda, mesmo assentados, lembrar para aqueles que desejam o episcopado, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui no capítulo 4, verso 15 de 1 Timóteo, que é uma carta para obreiros, para a igreja de um modo geral, é para mulheres, para homens, para a igreja de uma forma geral, né? Mas ela contém nelas o recado direto do apóstolo, né? E ele diz: medita estas coisas. Então você vai ver que coisas são estas nas quais você deve meditar. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Eu me lembro que isso aqui falava comigo muito especialmente. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, sem prejudicar, sem envolver a igreja, o ministério, o pastor, eu não podia dormir sem evangelizar pelo menos uma pessoa naquele dia, pessoalmente, particularmente. E também eu tinha um compromisso comigo mesmo, sozinho. Fazia questão de estar de paletó e gravata no ar livre, sozinho, com a hora marcada, igual é aqui. Sempre foi assim. Com a hora marcada. Eu não aceitava eu atrasar nem um minuto. Se eu atrasasse um minuto, eu puxava minha orelha. Então, esse exercício, Paulo disse aqui, porque o exercício corporal para pouco aproveita muito pouco, mas a piedade para tudo é proveitosa. É o temor de Deus que causa aquela responsabilidade individual de você com Deus, nos horários, nas maneiras, no vestir, no se portar. Você tem um compromisso com você mesmo, você não se deixa influenciar por terceiros. É um compromisso que a pessoa tem consigo mesma, ninguém burla aquilo, modifica aquilo, a não ser para melhor. As influências devem ser para aprimorar, para aperfeiçoar, para melhorar. Então, ele diz: ocupa-te nelas. Isso falou sempre diretamente, como se você encontrasse com Paulo, tivesse um compromisso como o de Timóteo, onde quer que você estivesse. Não é um compromisso comigo, com a igreja. É um compromisso que você mesmo não pode explicar, porque você se ocupa com estas coisas. E Paulo disse que o aproveitamento seria manifesto a todos. E aí então ele diz: tem cuidado de ti mesmo. Cuida-te de ti mesmo. Você não é aquele pintainho que acaba de sair da casca, né, que tem que ser cuidado pelos outros. Nós, às vezes, enquadramos ali na carta de Paulo aos Coríntios, quando nós estamos em determinadas demandas, contendas, ressentimentos pessoais, que é bobageira, que é sentimentalismo, que é dificuldades. Então a gente devia abrir a carta 1 Coríntios, capítulo 3, porque eu fui ofendido. E ele disse: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como a meninos em Cristo, que precisa ser adulado, contemplado. Aquela criança, aquele bebê, muito sensível, né? Que se qualquer coisa está magoada, já disse para o marido, bom, eu não vou mais na igreja, porque, afinal de contas, eu tenho vergonha, né? E assim por diante. E ele disse, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Mas Paulo, uma igreja que você pastoreia há tanto tempo, ainda está nessa condição, porque ainda sois carnais. Essa meninice é carnalidade. E assim, essas cartas, que eu disse, se você quer vencer algum problema na sua vida, alguma montanha, algum espírito, você começa a ler, fora das outras leituras, começa a ler sistematicamente as cartas, começando o primeiro capítulo de Romanos, lendo e grifando e anotando, lendo para você, principalmente os pregadores. Os pregadores caem numa fase que eles meditam só para os outros. Caem numa fase que só vai ler e meditar para os outros. Corre esse risco. Mas ler a carta como se ela tivesse chegado e você aberto o envelope, subscritada a você, para você. Eu duvido que você não vença aquele espírito. Não chega nem no final delas, você já venceu. Você diz, um espírito de prostituição me pegou. Um espírito de novela. Entre tantas coisas más que há na novela, diz a nata do chiqueiro, da porcaria, das fezes que tem ali, são as novelas. Um filme você assiste, terminou ele, pronto, ele não vai te alienar, não é? Mas a novela você fica alienado. Você tem que ver a sequência depois. E aquilo vai 3, 4, 5 meses, 6 meses, e você fica nervosa e nervoso quando está em algum lugar e que deu a hora da novela. E esse culto não termina nunca. E às vezes até não tem muito companheirismo na porta e não fala demais por causa da hora da novela, né? Quando termina o culto. A novela é a privada. A privada é a força negra da televisão. A ponto de ter países que não aceitam novelas brasileiras serem exibidas na sua televisão. E delas é que tem saído nomes sugestivos, nomes sexy, né? Esses nominhos que as mães põem nas filhinhas, hein? Esses nominhos sensuais, né? E tantas outras coisas. Programas cômicos, piadas sujas. O ministro da Justiça, outro dia, eu ouvi ele falando que viu uma cena que deu nojo nele, deu vontade de vomitar. O ministro da Justiça, ele falou, me deu vontade de vomitar, me provocou vômitos. Agora, o que o irmão Branham sentiu quando ele viu aquela cena? Ele disse, provocou vômito nele. Isso aconteceu comigo lá em Aruanã. Bom, tem cuidado de ti mesmo. Então aquele espírito te apanha e você não dá mais conta de vencê-lo. Não adianta você lutar, ai Deus, tem uma oração que irrita Deus. Ai Deus, ai meu Deus, ai meu... Você vê um crente, uma crente, uma moça, ai meu Deus, aquele histerismo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que ele enjoa Deus, é cansaço. Você sabe muito bem o que você tem que fazer. O profeta diz, Moisés estava precisando de um pontapé.
né, de mão na cabeça, não. Estava precisando era um pontapé. Ele pôr a mão na cabeça dele, alisar a cabeça dele, passar óleo na testa dele. Ele disse que ele estava precisando era de um pontapé, precisando de uma sacudida. E eu entendo quando eu falo, o maior problema que existe no púlpito é você falar eu. Essa palavrinha é o eu. É a mais perigosa que existe. É você falar eu. Mas quando é eu para você meter o chicote nele, tudo bem, né? A única maneira de você se libertar de um espírito é lendo as cartas. Se você não quer ler as cartas, é porque você não quer, você está gostando daquele espírito. Ler as cartas como se elas fossem para você mesmo, como são. Você abriu o envelope, ela é sua, não é da vizinha, não é da mãe, não é da irmã, não é do pai, não é da igreja, não é de ninguém, é sua. Essa carta é minha e eu vou abrir, ela é para mim, e eu vou ler. Pronto. É sua. Ninguém mais tem direito sobre ela. Agora, isso é se você quer vencer o espírito, aquele espírito. Se você não quer, então não leia. Pronto. Agora, depois disso tudo aqui, é que a oração modifica. A oração modifica. Completamente. Cuidar de si mesmo é alimentar. Você pode amar quanto for o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Mas você tem que comer, você tem que alimentar. Se é que você ama a sua família, então você tem que alimentar, porque sabe que seus filhos vão precisar de você. Você parte com eles, faz tudo, mas você também precisa das vitaminas, das proteínas, do hidrato, essa coiseira toda. E você tem que ter vida em si mesmo, vida própria. E se você não cuidar de si mesmo, vai haver uma anemia. E essa anemia, como o irmão Brena pregou amnésia, ele poderia ter pregado, não sei se pregou, nós poderíamos pregar sobre anemia espiritual. Ele pregou a amnésia espiritual, né? Esquecimento, a perca da personalidade. A pessoa perde a noção do que ela é, sua posição no corpo de Cristo, né? Esquece, perde a identidade. Aquela hora, então, parece que desligou um fiozinho lá dentro, e ela perde, então, toda a noção da responsabilidade, e assim por diante. Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Agora vamos ficar de pé. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Não importa, quanto mais familiarizados nós ficarmos com determinadas escrituras, especialmente aquelas que nós estamos estudando, melhor. Então vamos ler novamente 14 ao 16, capítulo 1 de Apocalipse. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E agora, Pai, simplesmente queremos agradecer por esta palavra. E nós sabemos, ó Deus, que sem ela nós não podemos vencer, porque o Senhor próprio
só pôde vencer a Satanás através da palavra. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a igreja de um modo geral, nesse aspecto, nesse sentido especial de tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer assim os seus inimigos. Nós te pedimos que a tua graça e o teu amor superabunde em nossos corações, porque o pecado tem abundado no nosso meio, em nossa carne, no estado, na cidade, na nação, no mundo. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Te damos graças por isso. Pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Então nós vamos continuar a partir do parágrafo 45. Seus olhos como fogo. Parágrafo 45 da mensagem A Visão de Patmos. Pense nisto. Olha, quando ele diz pense nisto, então pare e pense. Quando ele diz pense nisto, você deve pensar no que você vai pensar. O que ele quer que eu pense? Está chamando a atenção para o seu pensamento, chamando a atenção da sua mente. Olhe, então está chamando mais a atenção dos olhos. Olhe aqui. Ele sempre gostava de dizer, olha aqui, olhe para cá. Porque para onde você está olhando, normalmente você tem mais possibilidade de fixar, de gravar. Então, olha aqui, pense nisto. Pense. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas de tristeza e de piedade. Chorou sobre Jerusalém, deve ter soluçado, aquele soluço doído, não é porque foi ofendido, porque negaram-lhe um direito qualquer, porque pisaram no seu pé. Não foi por isso, não. E chorou porque ele sabia o que significava aquela rejeição do seu próprio povo. Veio para que eram seus e os seus o rejeitaram. E o seu choro não era aquele choro sentimental que nós temos, que nós choramos, porque estamos rompendo com uma coisa que às vezes significa a glória eterna para nós. Porque estamos perdendo uma coisa que seria o inferno para nós. Ainda quero fazer um trabalho mostrando isso, o que causa o trauma, a pessoa ficar dando valor a coisas tão pequenas, quando a sua própria vida foi salva. E a gente tem que aprender a isso. Eu parei meu carro, esperando o sinaleiro abrir, e vi um pessoal, uns rapazes, um senhor, parados na faixa. Olha que eles deveriam passar, eles não passaram. Há muita gente que é assim. Eu fico olhando. A hora que o sinal fecha,
em sentido contrário, é que eles avançam. E então a gente fica meio nervosinho por dentro, dá vontade até de buzinar. Mas acontece o seguinte, que eles me seguraram, eu tenho que segurar o carro, não vou passar por cima de uma pessoa. Se ela já começou a atravessar a faixa, inclusive, você tem que esperar o pedestre terminar de passar. Tem que buzinar, e gritar e arrancar o carro, não é? Afinal de contas, a máquina não é mais do que o ser humano. Onde ele vai, às vezes ele vai muito mais perto que você, vai gastar 1 hora e cansar muito mais. Você vai muito mais perto de carro e vai chegar em 2 minutos. Então, um desrespeito assim, não é? Natural ao pedestre. Porque está numa máquina, então não pode esperar nada. Estou de automóvel. Mas acontece o seguinte, que eles também devem ser conscientizados, não é? Você deve ser conscientizado. Até outro dia vinha vindo aqui, na Senador Jaime, aí eu falei comigo mesmo, eu vou ter problemas ali, depois do sinaleiro, é que eu virar para a igreja. Já vim prevenido. Mas com todo o cuidado que eu tive, não houve acidente, mas houve incidente. Porque eu com a seta ligada ainda ponho o braço para fora, coisa que não se deve fazer. Mas eu vendo que o camarada não estava nem aí com o que ele estava fazendo. Eu me dei raiva, foi porque ele me xingou de velho. Pensou que era imutável? Essa boa. Mas até combinei, falei com o irmão Joaquim, com os outros aí, nossos carros aqui da igreja, e falaram, gente, não vire aqui mais para cá não. Na verdade, isso aqui está errado. Vir dali e virar para cá nessa rua. Está errado. O trânsito deveria ter posto uma placa ali. Porque você tem que fazer isso aqui. Você está entendendo, né? Do sinaleiro para cá. Então eu faço isso lá naquela antiga Granja Orly, faz isso. E vem por aqui. Não é? Isso pode evitar uma coisa muito grande. Ele chorou, vamos voltar aqui. Aqueles olhos que uma vez foram nublados com lágrimas e tristeza e piedade. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Chorando, por quê? Naquele acidente do avião que nós vimos aqui, um dos que foi salvo lá está criando caso por causa do relógio dele. Espatifa um avião e ele preocupado com o relógio àquelas alturas. Mas voltando lá no sinaleiro, quando as pessoas passaram na frente, eu vi logo em seguida, é que eles me amarraram e foi questão de segundo. Tinha passado uma carreta com sinal aberto para ela, uma carreta enorme. Mas acontece que atrás dela vinha outra que naturalmente está acompanhando. Isso já aconteceu comigo até lá em São Paulo, acompanhando um caminhão, pode fechar lá que a gente está colado atrás, porque senão perde, né? E foi, naturalmente era isso. Eu teria entrado. E eu estou com um carro assim, que você pisa, se você apertar o acelerador, ele não arranca, não, ele voa. Ele voa. Voa só no pensamento. É o Juninho, né? O Juninho. Ele disse que quando ele crescer, ele vai ajudar o papai. Né? Ele só urra, não sai da frente. Só fica urrando, né? E chorando, é bebê ainda. Não adianta. Então, o que você faz? Você dá graças a Deus, porque o pedestre passou ali e te atrasou 2, 3 segundos, 5 segundos. Mas a gente não medita isso, nessas coisas. A gente não lembra
que determinados males, às vezes, deveriam até ser agradecidos em tudo, dar graças. Poderia ter acontecido uma coisa muito pior com você. Você diz, mas pior do que aconteceu? Sim, poderia ter. E aí? Você vai dar graça por isso? Ou não? Ou Paulo está errado? Então, Jesus não estava chorando por direitos próprios. Ele tinha lágrimas de tristeza e piedade. Olhos que choraram de compaixão ante a tumba de Lázaro. Eu me lembro que quando faziam aquelas maratonas, aquelas perguntas, as crianças, qual é o menor versículo da Bíblia? Quem que sabe aqui? Qual é o menor versículo lá do Novo Testamento? Menor versículo. São 2 palavras só. Ok? Jesus chorou. Como é que é o seu nome? Hã? Marcival. O Marcival sabia. Vocês agora estão ficando sabendo também, não é? Jesus chorou. É um versículo. Jesus chorou. Aonde ele chorou, Marcival? Qual foi a ocasião que ele chorou? Hã? Por Lázaro. Aonde foi que ele estava? Estava no restaurante? Hã? Onde? Hã? Na tumba. Lá no túmulo, né? Isso. O rapazinho ali está guardando tudo, está vendo? Você já brincaram de fazer Santa Ceia? Ó, pastorzinho. Tem até uma diaquinha lá também, né? Cozinhadinho, vocês já fizeram? Tem que pôr avental quando for fazer cozinhadinho. Está faltando os meninos brincar com boneca e as meninas brincar com cavalinho de pau, né? Tá bem. Mas ele chorou de compaixão ante a tumba de Lázaro. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que lhe penduravam numa cruz. O que ele disse lá? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele fez esta oração com tristeza, clamou, Pai, perdoa-os. Mas agora vem a questão do agora, aquele agora, né? Agora, quando ele vier na sua cétupla glória, né? Agora, quando aquilo acontecer, agora, aqueles olhos do juiz não serão, são como chama de fogo e julgarão aqueles que lhe rejeitaram. Aquela experiência conhecida daquele rapaz que fazia maldades, cometia erros, roubava, fazia coisas, e chegava lá, ele encontrava um advogado, né? Aquele advogado, não sei se era seu próprio pai, o libertava. E ele continuava fazendo as mesmas coisas. Um dia ele foi condenado à morte, à cadeira elétrica. E quando ele chegou lá, aquele que tinha sido seu advogado agora era juiz. E ele ficou satisfeito porque falou, agora eu vou ser livre. Então o juiz disse para ele, não,
Antes eu era seu advogado, mas agora eu sou juiz. Eu não posso fazer nada por você. Você agora vai morrer mesmo. Você rejeitou tantas oportunidades. Você não quis. Você brincou com a graça, não é? Ninguém tem nada a ver com a vida particular de ninguém. Você deve cuidar-se de si mesmo, está certo. Agora você brincou com a graça. E agora eu não posso fazer nada por você, porque o meu ofício aqui é outro. Você saía a hora que você bem entendia, você entrava a hora que você bem entendia. Mas vai chegar a hora de você não fazer isso mais. E oxalá que ainda haja esperança, arrependimento. Então, agora, quando isso acontecer, quando aquela visão se cumprir em fato, realidade, que Jesus aparecer em sua cétupla glória, aqueles olhos do juiz serão como chama de fogo, que julgarão aqueles que lhe rejeitaram. A pessoa nunca disse, eu rejeito a Jesus. Rejeita a sua palavra. Rejeita o seu profeta. Ele disse, aquele que recebe a voz, a mim me recebe, se referindo aos seus enviados. Não é certo? Nós temos uma graça muito grande nesse século. Por isso devemos ter cuidado. Que nós tivemos a grande misericórdia, a grande graça de Jesus, de não rejeitarmos o enviado deste século. A pessoa mais privilegiada que houve na era de Lutero foi aquela que aceitou, creu no ministério dele. Dizem que Lutero até fumava cachimbo, tomava vinho. Ele apenas cria que a salvação era de graça. Ele não podia ter tudo. Eu não tenho certeza disso. Eu já li alguma coisa sobre isso. Não sei se era antes. O que eu sei real mesmo é que ele, quando ele estava com muita pressa, tinha que sair correndo, ele orava 15 minutos antes de sair. Isso é porque ele estava com pressa demais. Então eu orava só 15 minutos. A oraçãozinha dele de boa noite, bom dia Jesus, até logo Jesus, era 15 minutos. Agora põe sua mãe e seu pai orando 15 minutos num culto doméstico. Porque, vem cá, meu filho, é outra coisa também. O lar que não tem o culto doméstico, ele está potencialmente caído. Aquele casamento está potencialmente desfeito. Mais cedo ou mais tarde, você vai ver. E agora você põe seu pai lá com aquela oração comprida, aquela palestra comprida, e eu começava a cochilar. O dia que a minha mãe ia dar a palestra, meu Jesus, podia não ser a mamãe, não. Por quê? Que oração comprida. O irmão Brana disse que encurta a sua oração, que coisa. Esses parágrafos, eles são obedecidos à risca. Ele falou para o pregador, na hora de pregar, no púlpito lá, né? Falou para o irmão não vir aqui, no pedido de oração, orar pelo presidente da República, pelo prefeito da cidade. Ele falou isso. Para você não vir no pedido de oração, ficar fazendo aquela oração de misericórdia por você mesmo, que você deve fazer lá no quarto. Os pedidos de oração, você tem que orar pelo pedido de oração. Foi isso que você veio fazer. Então ele ensina isso. Mas pensa um pouquinho, um culto doméstico, com uma palestra de 15 minutos,
com 15 minutos de oração, já vão 30 minutos. É custoso, não é? É impraticável, não vai dar, não. Bom, até que um cultinho assim, um mini culto assim, de 5 minutos, até que passa, não é? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Pai nosso que... Isso aí. Nós não devemos rezar o Pai Nosso, mas todas as crianças, todo culto doméstico deve ter o Pai Nosso. As crianças devem aprender salmos de cor, recitar como recito aqui, recitar em casa. Tudo bem, essa é a era da pressa. Ouvimos aqui sexta-feira, né? Aquela vida ou morte aqui de sexta-feira à noite. Eu creio que o irmão Rinaldo ficou muito gratificado, não é, irmão Rinaldo? Ficou assim. Porque a mensagem de sexta-feira foi vida ou morte, não é? Agora, não há tempo. O tempo tem sido o maior ladrão. O maior ladrão. Aí depois corre. É igual eu falo com certos amigos meus. Não, irmão, anda num carrinho preto, quente, ruim para a coluna aí, porque você precisa juntar para os seus genros. Não compra carro bom não, irmão. Eu dizia para a mãe da irmã Anitta, minha tia, não faz isso não, compra uma veraneio com ar-condicionado, põe um motorista de terno e gravata, abrir a porta para a senhora entrar e tal. Enfrentando ônibus daqui para Trindade, para lá e para cá, já velhinha. Disse, meu filho, dinheiro está difícil. Aí os netos estão aí, né, tudo gozando, né, usufruindo. Eu tenho uma outra avó, né, que não compra um carro zero nem que ele caia do céu para ela, viu? É só trabalhar a vida toda. Pode deixar, seus netos vão saber aproveitar. Mas é isso, é o tempo. De todas as emoções humanas, ele manifestou esta com mais frequência que todas as demais, quando ele apareceu como Filho do Homem. Foi a emoção que ele mais manifestou, foi a de chorar. Ele chorou muito. Como William Branham orava e chorava, também quero eu orar e chorar. Como William Branham orava e amava, assim quero eu amar e orar. Como Jesus Cristo orava e chorava, assim quero eu orar e chorar. Chorar por quê? Quanto tempo faz que você não chora? Que você não ora até romper os céus? Quanto tempo faz? Agora, Jesus tinha que salvar a alma dele, é por isso que ele vivia chorando, né? Por isso que ele vivia orando. Ele tinha que salvar a alma dele. Não é isso? O irmão Branham tinha que salvar a si mesmo. Por isso é que ele vivia. Vocês sabem que quem fica mais no canto com isso aqui sou eu, né? Vocês não, sou eu, estou falando comigo. Você começa assim, você se casa e fica em casa, porque quem casa quer casa. Não vem para a igreja não, você vai ver o que vai dar depois. Anote num caderninho o que vai dar depois. Fique em casa. Você só constata que Deus talvez já tenha saído. Porque o irmão Branham disse, se Deus está em seu coração, você não suporta ficar em casa. Agora, é claro que não quero com isso usar uma citação desta, uma verdade dessa, para as pessoas que são mais sensíveis, que têm mais Deus, são aquelas que mais são advertidas, que mais recebem as advertências para si. Às vezes quem precisa mesmo nem entende.
Quem não precisa é que recebe, às vezes, né? Porque, é claro, você já faz um esforço tremendo para estar nos principais cultos e tudo. Deus está olhando tudo isso, não é? Mas fica em casa. Começa a enrolar. E hoje tem isso, hoje tem aquilo, amanhã tem aquilo e outro. Cada dia vai ter uma coisa. Fica em casa e depois, então, você vai lembrar de Deus. Fica. As suas emoções, veja só, a que mais ficou evidenciada foi chorar. Chorar muito. Chorar por ver o povo como ovelhas sem pastor. Faminto, necessitado. Agora, ele que podia dar tudo, ele não deu, irmãos. Nós não vimos na Bíblia nenhum caso de Jesus enriquecendo uma pessoa. Você lembra? Você lembra? Não. Alguém lembra de um caso assim que Jesus enriqueceu uma pessoa? Como é que é, irmão, isso? Como pobre enriquecendo a muitos. Paulo dizendo, né? Como pobre enriquecendo a muitos. Mas isso na fé, né? Isso. É verdade. Mas você vê que quando o irmão Branham falou lá na casa da irmã Muser, ela era pobre, ela era viúva, o seu marido tinha morrido, e ela às vezes lavrava a terra, pegava na enxada, tinha calos nas mãos, para sustentar a sua vida. E o irmão Branham disse, pede $1 milhão, isso virá aqui na sua mesa. Ela não pediu $1 milhão. Ela não pediu. Você sabe o que ela pediu? Ela pediu a salvação dos seus filhos, suas almas. Nós não vemos nenhum caso desse assim. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida. Poucos são os que entram por essa porta. Agora, eu não estou advertindo, eu não estou condenando a ninguém, pelo contrário, eu estou elogiando, eu estou te animando, porque você escolheu a porta estreita. Ele chorou muito, porém, de trás daquele pranto e tristeza estava Deus. É isso que tem que ser concebido de uma maneira revelada. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, leram seus pensamentos e conheceram seus diversos caminhos. Com isso aqui, irmãos, a gente não tem como ler de uma maneira corrida. A gente vê o ministério do profeta idêntico, igualzinho, se repetindo. Aqueles mesmos olhos viram visões, olharam até o profundo dos corações dos homens, leram seus pensamentos e conheceram seus diversos caminhos. Agora eu pergunto, hoje ele não conhece? Hoje ele não está vendo? Vamos ver. Brilhando ardentemente através dos olhos mortais estava Deus. Aqueles olhos sempre derramaram lágrimas. Quem clamava àqueles que não lhe conheciam pelo que ele era? Ele disse, porque se não credes que eu sou,
morrereis em vossos pecados. São João 8, 24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, as obras de meu Pai, e não credes em mim, crede nas obras. São João 10, 37, 38. Como Jeremias no passado, Jeremias tinha o mesmo espírito, não é? Estava sob o mesmo espírito. Como Jeremias no passado, ele foi o profeta de muitas lágrimas. Ele chega a ser chamado de o profeta chorão. Mas esse é o problema do diácono, a questão de deixar as crianças muito juntas, 10, não é? Sem a mãe perto. Ele foi o profeta de muitas lágrimas, porque os homens não receberam a palavra de Deus e lançaram um lado a revelação. Jeremias é chamado profeta chorão. Logo vem as suas lamentações, não é? Aqueles olhos ardentes e chamejantes do juiz estão ainda agora esquadrinhando a vida de toda a carne, recorrendo toda a terra. Ele olha assim, ele vê todos os pensamentos, todos os caminhos, tudo que acontece na frente, por trás, à noite, de dia, com chuva, sem chuva. Ele vê tudo. Ele está esquadrinhando a vida de toda a carne, todas, tudo. Recorrendo toda a terra, tudo está nu e patente ante os seus olhos. Não há nada que ele não conheça. Não há nada que ele não conheça. Não. Ele não julga de uma maneira enganosa. Ele não presume. Ele não diz, eu acho que ela... Você sabe que naquele tempo, uma dama, naquele tempo, quer dizer, mais de 15 anos atrás, você nunca viu uma mulher com cabelo molhado do lado de fora, né, na rua. Se tinha visita, ela nem saía na sala. Aquele cabelo molhado, toda sensual. E o marido não vê nada hoje. Os pais não estão vendo nada. Elas não estão vendo. Ele disse assim, que chegou a ponto dela não perceber que está nua. Agora, ele não perdeu, porque o homem perde, ofusca. Ele perde assim, cauteriza. Isso é como uma coisa que fica cauterizada, mas lá por dentro ele reclama tudo. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Lá dentro. Então ele cria essa casca, essa crosta. E ele não vê. Não vê e não vendo, não tem por que se desesperar, não tem por que chorar. Como Torre ia naquela carruagem, o povo em festa, e o único homem que estava chorando enquanto todos sorriam era Torre. Era o único, chorando aos soluços dentro da carruagem. Aí o cocheiro disse, mas Torre, o que é isso? Todo mundo alegre, todo mundo feliz, você chorando? Mas era o único que estava vendo a condição do povo. A condição
do povo que está pulando carnaval, você já nem pensa mais, nem conta mais. Mas ele não. Não há nada que ele não conheça. Agora, veja, quando o Espírito Santo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, atuou através dele em favor daquela irmã Batista, que foi a ele, nervosa, enxugando suas mãos, suor das mãos com um lencinho. Ele mostrou isso, que ele conhecia a vida dela 20 anos atrás, e que aquilo estava lá. Aquilo não tinha saído só porque ela pediu perdão a Deus. Ela era casada e ela devia aquilo a seu marido. E ele disse para Ezequiel, ele disse, olha, Ezequiel, por que você vem falar isso comigo? Por que você está desse jeito? Antes que você soubesse disso, eu já sei. Eu já sei muito antes que você soubesse. Se você, ao ter uma notícia, ao ver qualquer coisa, for falar com Deus primeiro, Ele vai te falar isso. Ele vai falar, João, Antônia, fala o seu nome. Escuta, meu filho, minha filha, antes de você saber disso, eu já sabia, desde antes da fundação do mundo. Você está achando que isso é novidade para mim? Não há nada que ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. Ele chegou a dizer, irmã, você vai ser julgada pelo desejo que há no seu coração. Essa maneira de se vestir, essa maneira de arrumar o seu cabelo, depende muito dos seus motivos e objetivos. E Ele vai te julgar pelos desejos do seu coração. É isso. Nós não cremos num Deus limitado. Agora, Ele tem aquele grande imã. Vocês já viram o imã, nós vamos ilustrar isso aqui melhor ainda. Que apaga tudo, não é? Não há nada que Ele não conheça. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um se propõe fazer. O profeta disse para a igreja dele, controle de natalidade, cada caso particular. Vocês vêm a mim porque eu sei se vocês estão mentindo ou não. Eu conheço o desejo dos seus corações. O que vocês estão realmente querendo? Mas a era é tão difícil, que você vê uma irmã aí com 2, 3 filhos, gestante, já nos dias da... A gente fica com pena, com dó, com aquela caridade, ao invés de ficar honrado assim, regozijante até por ver mulheres como essa, a gente fica com pena. Vê uma mulher num tanque lavando roupa. É tão difícil, não é? Tão custoso, por isso que até briga com os dirigentes. Eles não vão ficar pondo o povo com as mãos levantadas à toa, não. Assim, por hábito, vão levantar as mãos. Às vezes tem irmã que lavou roupa a semana toda, e 1 minuto com os braços levantados significa que você é um soldado, você é um atleta, você pode ficar aí 2 horas com os braços levantados, não dói, mas ela leva para levantar já dói. Só de levantar já dói. Vamos deixar isso mais à vontade, não é? Porque são justamente elas que mais obedecem. Não abrem os olhos, mandou fechar os olhos, fecha. Os olhos não cansam, não. Até fechar os olhos descansa, não é até bom. Tem hora que você precisa fechar os olhos.
Você fecha, mesmo sem dormir. Descansa assim, ó. Pode ver. Fecha os olhos assim, bem descansado para você ver. Aí descansa um pouco assim a testa, a mente. Não é? É. Agora, qual que você preferia? Vê-la daquele jeito? Ou passando ali na rua de short, de calça esporte? É tão custoso, não é? Botar a coisa no centro. Não há nada escondido que não seja revelado. É o parágrafo 49 da mensagem Visão de Patmos. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas e patentes a quem temos que dar conta. Então, é bom aqui uma proposta aqui, ó. Hebreus 4, né? Hebreus 4. Então a gente vem aqui no verso 12, no rodapé aqui, ó, e põe Visão de Patmos. Visão de Patmos. Traço 49. Aí então você vai lá para o Evangelho também. Eu quero que um evangelista aí me dê a referência. Não há coisa oculta que não haja de ser revelada. Vamos depressa, porque senão dá buraco, não. Hã? Como? Não, isso aí eu acabei de citar. Estou falando do Evangelho. Não há nada oculto que não seja revelado. Jesus disse. Cadê? Não é Natanael, não. Vamos? Ninguém aqui com cabeça de peixe? Cadê? É pouco para lá do Gênesis. Está já em Mateus, Lucas, Marcos, por aí assim. Ah, muito bem. São Mateus 10. São Mateus 10. Agora nós vamos botar aqui a Visão de Patmos aí. É versículo 26. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Visão de Patmos 49, não é? Hebreus 4, Mateus 10, 26. Hebreus 4, 12, 13. Você não precisa precipitar, não, que tudo na hora certa acontece. Pode deixar. Não há nada escondido que não seja revelado, porque todas as coisas estão nuas ante Ele a quem temos que dar conta. Nada escondido em relação aos símbolos do Apocalipse, escondido aos sábios entendidos, revelados aos pequeninos. Toda a mensagem é revelada aos pequeninos, as coisas que estão ocultas aos sábios entendidos. E também na vida prática. Pense nisso. Antes de você dar qualquer passo errado, pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando nesse momento. Antes de você fazer qualquer coisa, pense nisso. Ele sabe até mesmo o que você está pensando nesse momento. Agora, é escola, não é? É escola. Nós estamos estudando. O imã, o grande imã está aí. Eu precisava até desse gravador, essa fita aqui, quase toda a escola dominical agora. Porque senão, à tarde a gente pode ver isso aí. O irmão Walter vai pregar a mensagem da ceia, mas a gente pode passar o imã antes dele tomar a palavra. Ele sabe até mesmo o que você está pensando nesse momento. Sim, ali está ele de pé,
como juiz, com seus olhos chamejantes, para distribuir juízo. Então, não é graça mais, é juízo. O dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Eu não vou ficar todas as vezes agora reparando isso. Gente, se não analisar corretamente, já fizeram doutrina aí por aí. Aí o irmão Branham disse: o dia da misericórdia tem chegado ao seu fim. Então, quando chegar aquele dia, se os homens se arrependessem e buscassem o seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, se pudessem se recostar em seu seio antes que o mundo se desfaça em fogo. Então você pega aquele apelo dramático da mensagem de Laodiceia, parágrafo 6 ou 7, por aí. 7, né? É 7 ou 6? É, por aí. E relaciona com isso aqui. Se pudessem se recostar em seu seio antes que o mundo se desfaça em fogo. É o apelo dramático. Se os homens se arrependessem e buscassem seu rosto em justiça, enquanto ainda há tempo, se pudessem se recostar em seu seio antes que o mundo se desfaça em fogo. O pastor Elias vai terminar. Deus abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.